3 batidas, secas, sem pressa. Esse é o som que você vai carregar para o resto da vida, porque você sabe exatamente o que significa. Não é visita, não é amigo, é convocação. E convocação não se recusa. Você está parado no meio do quarto com o coração numa frequência que o corpo não aguenta sustentar por muito tempo, tentando lembrar de tudo que fez nas últimas semanas, tudo que disse, tudo que não disse, qualquer coisa que possa ter chegado no ouvido errado, interpretado do jeito errado, usado contra você de um jeito que você não previu. Porque é isso que o tribunal do PCC é, uma estrutura de julgamento que funciona com uma lógica própria, com regras que você conhece, mas que nunca imaginou que seriam aplicadas a você. Você sempre foi do lado que convoca, nunca do lado que é convocado. Até hoje. Se você fica até o final desse vídeo, vai entender como funciona esse sistema por dentro, o que acontece num tribunal como esse e o que separa quem sai andando de quem não sai. Não é o que você imagina. É mais frio, mais calculado e mais humano do que qualquer coisa que série ou notícia já mostrou. Mas antes de chegar no tribunal, você precisa entender como chegou até aqui. Porque ninguém é convocado sem motivo. A questão é: qual é o seu? Você faz parte do sistema há 6 anos, não no topo, numa posição funcional, estável, reconhecida. 6 anos sem nunca ter sido chamado para responder por nada. 6 anos cumprindo, entregando, mantendo o código que o sistema exige. E em 6 anos você aprendeu uma coisa fundamental. O tribunal não é punição automática, é processo. Tem acusação, tem defesa, tem julgamento. Tem uma lógica interna que, dentro do universo do PCC, funciona com uma consistência que o sistema formal às vezes não tem. Pesquisadores como Camila Dias e Marcos Alvarez documentaram essa estrutura em estudos sobre o funcionamento interno da organização. O PCC criou ao longo dos anos um sistema de resolução de conflitos que substituiu a violência impulsiva por um processo mais estruturado, não por humanidade, mas por eficiência. Violência não gerenciada gera instabilidade, instabilidade gera exposição, e exposição é o maior inimigo de qualquer organização que depende de invisibilidade para operar. Você sabe de tudo isso, conhece a estrutura melhor do que a maioria, e é exatamente por isso que as 3 batidas na porta te gelaram de um jeito que a ameaça física direta nunca te gelaria. Porque você sabe que o tribunal é sério, que ele julga com critério e que o resultado depende não só da verdade, mas de como a verdade é apresentada, por quem e com que peso. Você está sendo julgado e você ainda não sabe por quê. O homem na porta não fala muito, não precisa. A mensagem é simples: você vai agora, não amanhã, não depois de se preparar, agora. E essa urgência, essa ausência de tempo para organizar pensamento, para construir narrativa, para calibrar o que vai dizer, é parte do processo. Intencional ou não, o tribunal te recebe no estado mais bruto possível, sem máscara polida, sem versão ensaiada, só você e o que você carrega. O trajeto é curto, mas parece longo. Você caminha com o homem por ruas que conhece de olho fechado, as mesmas ruas de sempre, com o mesmo movimento de sempre. Mas hoje, tudo parece diferente. Como quando você está com febre e os lugares familiares ficam levemente distorcidos. Você tenta organizar a cabeça. Quem poderia ter dito algo? Que situação recente poderia ter gerado mal-entendido? Que inimigo silencioso poderia estar por trás disso? Porque tribunal sem acusador não existe. Alguém falou, alguém apontou, e esse alguém conhece você, bem o suficiente para saber o que apontar. Esse pensamento é o mais perturbador de todos. Não o tribunal em si, a traição implícita que ele representa. Alguém do seu círculo, alguém que você olhava nos olhos, alguém que sorria enquanto construía o caso contra você. Você vai chegando no local. A porta se abre, você entra. O ambiente não é o que filmes mostram, não tem dramaticidade visual exagerada. É um cômodo comum, mesa, cadeiras, homens sentados com expressões neutras.
Essa neutralidade é mais assustadora do que qualquer hostilidade aberta seria. Porque hostilidade você sabe como responder. Neutralidade te deixa sem referência. Você é indicado para sentar. Senta. Olha para o rosto de cada um presente com a velocidade e discrição que 6 anos no sistema te ensinaram. Reconhece alguns, outros não. Os que você não reconhece são os mais preocupantes, porque presença de desconhecido num tribunal como esse significa que a questão tem peso suficiente para trazer gente de fora do seu círculo imediato. A acusação é apresentada de forma direta, sem rodeio. Uma situação específica, uma quantia que não fechou, uma decisão que foi tomada sem autorização devida. Uma versão dos fatos que você ouve e reconhece, mas que está torta. Não inventada do zero, torta, com elementos reais reorganizados de forma que constroem uma narrativa diferente da verdade. E aí você entende a sofisticação real do que está enfrentando. Não é a acusação grosseira que você derruba com facilidade, é a acusação cirúrgica, construída com cuidado, por alguém que te conhece bem o suficiente para saber onde colocar a torção para que pareça verdade. Você vai precisar de mais do que a verdade. Vai precisar de prova. Você tem o direito de falar. Essa é uma das regras do sistema. Acusado responde. Não é decorativo, é estrutural. O PCC, dentro da sua lógica de eficiência, entende que condenar sem ouvir gera ressentimento, e ressentimento gera instabilidade. Então você fala, com a calma que consegue reunir, que não é muita, mas é suficiente para não demonstrar desespero. Desespero é lido como culpa. Você apresenta sua versão, ponto por ponto, com a mesma frieza que aprendeu a usar quando o assunto não podia ser pessoal. Cronologia, decisões tomadas, motivos, contexto que a acusação omitiu, não por acidente, por design. Você vê os rostos ao redor processando, alguns com expressão que não muda, um ou dois com um movimento sutil, uma inclinação de cabeça, um olhar que desloca levemente que você lê como abertura, como dúvida sendo instalada na narrativa do acusador. Você ainda não sabe se é suficiente, mas você está plantando. Cada palavra é uma semente num terreno que você não controla completamente, mas que pode influenciar. A prova que você tem é parcial, não fecha o caso sozinha, mas combinada com a inconsistência que você está impontando na versão do acusador, cria um espaço de dúvida. E dúvida, nesse sistema, tem peso. Condenar com dúvida gera precedente perigoso. Você está apostando nisso. É a única aposta disponível. A virada vem de onde você menos esperava. Não da sua defesa, que foi boa, mas não conclusiva, vem de um dos homens que você não reconhecia quando entrou. Ele fala pela primeira vez desde que você chegou. Voz calma, econômica. Faz uma pergunta simples ao seu acusador, sobre um detalhe específico da cronologia apresentada. Um detalhe pequeno, que parece relevante, mas que o acusador hesita antes de responder. Essa hesitação dura menos de 2 segundos. Para a maioria das pessoas seria imperceptível. Para quem está nessa sala é enorme. Hesitação em detalhe específico numa acusação construída com cuidado significa que aquele detalhe é ponto fraco, que a narrativa foi montada em cima de algo que não sustenta a pressão direta. O homem desconhecido faz mais 2 perguntas, cada uma mais específica que a anterior, cada uma recebendo uma resposta levemente menos segura. Você assiste isso acontecer sem mudar a expressão, porque mudar a expressão agora seria erro, mas por dentro, algo que estava completamente travado começa a mover. Não vitória, abertura, a possibilidade real de que você vai sair desse cômodo andando. Não porque o sistema foi justo no sentido que o mundo externo entenderia como justo, mas porque a lógica interna do tribunal, que exige consistência antes de condenar, está trabalhando a seu favor nesse momento específico. Aqui está o que esse tribunal revela sobre como o PCC realmente funciona, e que vai além do senso comum. O sistema não é só violência e imposição. É, dentro da sua lógica distorcida, uma estrutura de governança, com regras, com processo, com uma consistência interna que serve ao objetivo central da organização, manter coesão e minimizar conflito interno destrutivo. Estudiosos como o sociólogo Kildare Oliveira e a pesquisadora Camila Dias documentaram como o PCC desenvolveu ao longo de décadas uma espécie de jurisprudência própria, um conjunto de precedentes e princípios que guiam como conflitos são resolvidos internamente. Isso não torna o sistema justo, torna ele previsível
E previsibilidade, paradoxalmente, é o que permite que pessoas dentro dele naveguem com algum grau de agência. Você soube navegar hoje, não porque foi mais esperto, porque conhecia as regras suficientemente bem para usá-las a seu favor. Porque manteve compostura quando compostura era o recurso mais valioso disponível. Porque apresentou sua versão com precisão suficiente para criar dúvida onde havia certeza construída. Isso é conhecimento de sistema aplicado sob pressão máxima, e é também o que separa quem sobrevive a um tribunal como esse de quem não sobrevive. Não força, não conexão, conhecimento das regras e capacidade de aplicá-las quando o custo do erro é o mais alto possível. A decisão é comunicada de forma simples. Uma frase, sem drama, sem cerimônia. A acusação não foi sustentada com consistência suficiente. Você é dispensado, com uma condição, que a situação que gerou a acusação seja revisada e documentada de forma que não deixe margem para nova interpretação. Não é absolvição com celebração, é resolução fria e funcional de um processo que poderia ter terminado de forma completamente diferente. Você levanta, sai. O homem que te trouxe te acompanha de volta. As ruas são as mesmas, o movimento é o mesmo, mas você está diferente. Não de forma que aparece por fora, mas de uma forma que você vai carregar por muito tempo. Você sobreviveu a um tribunal que muita gente não sobrevive. Não por sorte, por preparação acumulada ao longo de anos dentro de um sistema que você aprendeu a ler com precisão. E ao mesmo tempo, e aqui está a revelação que dói mais do que a convocação em si, você entende com clareza que o que salvou você hoje pode não salvar amanhã, que o sistema que funcionou a seu favor hoje pode funcionar contra você em outra circunstância, que você está dentro de uma estrutura que te processou como variável e que vai continuar te processando como variável independente do resultado de hoje. A pergunta que você carrega de volta para casa não é como sobrevivi, é até quando. De volta no quarto, você fica em silêncio por um tempo longo, não processando o tribunal, processando o que ele revelou, sobre o sistema, sobre as pessoas ao redor, sobre você mesmo. A traição implícita ainda dói. Não saber com certeza quem construiu aquela acusação é um peso específico que vai ficar, porque desconfiança instalada não desaparece facilmente. Você vai olhar para rostos familiares de um jeito diferente, vai ouvir conversas com uma camada de leitura adicional, vai calibrar o que fala, com quem, em que circunstância, de um jeito ainda mais apertado do que já calibrava. E isso, esse endurecimento adicional, essa erosão a mais de abertura e confiança, é o custo real do que aconteceu hoje. Não a convocação, o que ela fez com a sua capacidade de confiar. Pesquisas sobre trauma relacional mostram que traição dentro de grupo de alta coesão, onde confiança é moeda essencial, tem impacto desproporcional na capacidade de construir vínculos futuros. Você vai sentir isso. Já está sentindo. E vai precisar decidir nos dias que vêm o que fazer com essa descoberta. Se vai deixá-la te fechar mais, ou se vai usá-la como mais uma evidência de que o sistema em que você está não foi feito para te proteger, foi feito para se proteger, e que a diferença entre os dois é o dado mais importante que você tem agora. Você foi convocado para um tribunal que decide vidas, sobreviveu, mas sobreviver não é o mesmo que estar seguro, e você sabe disso melhor do que ninguém. A pergunta até quando não vai embora. Ela ficou instalada naquela sala e veio junto com você de volta para casa. E talvez essa seja a coisa mais honesta que esse dia produziu. A clareza de que estar dentro de um sistema como esse é viver num equilíbrio que pode ser quebrado por qualquer variável que você não controla. Por alguém que decide apontar, por uma interpretação que vai na direção errada, por um dia em que o homem desconhecido não está na sala para fazer a pergunta certa. Essa clareza dói, mas clareza que dói é mais valiosa do que conforto que mente. Se você chegou até aqui, você carregou uma história que não tem herói fácil e não tem vilão simples, que existe num mundo paralelo que a maioria prefere não olhar, mas que afeta a vida de milhares de pessoas todos os dias no Brasil real. O canal continua trazendo histórias assim, cruas, reais, sem julgamento fácil e sem final embrulhado. Se esse vídeo chegou em você de alguma forma, você já sabe o que fazer. E nos comentários me responde, se você fosse convocado para responder por algo que não fez, qual seria a sua primeira reação? Desespero, raiva ou estratégia? A gente se vê na próxima. Fica vivo!